Então vamos entender agora um pouco sobre a história dos hormônios e como eles atuam. Esses hormônios todos, eles são hormônios que a gente chama hipofisiotróficos. Como já ensinei a vocês, cortou no meio a frase... Eita, aqui foi no meio não. Agora foi. Cortou no meio a frase. Hipofísio vem de hipófise. Trófico atuam na forma da hipófise, ou seja, estimulando ou inibindo algo dela. Então, o primeiro hormônio a ser descrito foi o TRH. E descobriu-se que ele fazia secreção de estimular a secreção de prolactina e TSH. Mas por que prolactina, gente? Como é que descobriram isso? Atuava na tireoide, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Em ratos com hipotireoidismo, ou seja, hipotireoidismo, eles descobriram que esses ratos que têm baixa concentração de T3 e T4, eles tinham uma quantidade muito aumentada de TRH. Por quê? Ora, é aquele mecanismo de regulação que eu falei antes. Se eu tenho uma baixa concentração dos hormônios tireoidianos, o corpo diz, ó, tá muito baixo, a gente tem que aumentar esse metabolismo, a gente precisa de mais hormônios tireoidianos, não está na faixa lá normal. Então, a partir disso, ele aumentava o TRH. E com o aumento desse TRH, havia aumento concomitante também de prolactina. Então, percebeu-se que o quê? Em ratos que eram hipotireoides, eles tinham um aumento de TRH com consequente aumento de prolactina. Então, tornou-se a entender que o TRH também estimulava a prolactina na hipófise. O segundo hormônio a ser descoberto foi o GnRH, em seguida da somatostatina. Eu ainda não falei da somatostatina. Vamos fazer aquela mesma regrinha. Pegar a palavra e cortar o meio. Somato vem de células. E estatina vem de parar. Vem de estacionar. Vem de dar aquele freio. Então, ela é um hormônio pan de muitas quantidades, inibidor. Ele é um hormônio pan-inibidor. Por quê? Porque ele serve para inibir a ação daquela célula. E como ela é pan-inibidor, quer dizer que ela atua em vários locais. A gente vai ter a somatostatina no pâncreas, a gente vai ter a somatostatina impedindo a secreção de GH. Tá vendo como fica fácil as coisas? Se eu pegar aqui essa frase, eu nem tenho falado do GHRIH para vocês ainda. Mas se eu pegar aqui esse GHRIH, vamos decifrar ele aqui um pouquinho. H de hormônio. Se eu disse para vocês que a somatostatina é inibidora. Então, I de inibidor. R de regulação. E GH do hormônio do crescimento. Que aqui é o G de growth. Só isso aqui que foge mais um pouquinho a regra de growth. Que é de crescimento. Então, a gente tem aqui que a somatostatina também pode ser chamada de hormônio inibidor da regulação do hormônio de crescimento. Olha como esse palavrão grandão virou uma coisa simples. Então, o terceiro hormônio a ser descoberto foi ela, a somatostatina, que vai inibir a liberação de GH, vai também fazer inibições no pâncreas lá. A gente também tem o CRH, que foi o quarto hormônio a ser descoberto, que estimula a liberação do ACTH, a partir da PONC, não esqueçam disso. Temos o GHRH, que é o hormônio regulador do hormônio do crescimento, que vai estimular a liberação do hormônio do crescimento. E temos também a dopamina, que é um neurotransmissor que vai atuar como um hormônio, inibindo a liberação de prolactina. Agora que eu já falei muita coisa para vocês sobre o hormônio, eu deixei para o final essa parte de como eles se comunicam. Por quê? Porque é a parte assim mais simples, é uma coisa que, depois de entendido todo esse contexto, isso quer ficar bem mais simples. Existem 3 tipos de sinalizações hormonais. As sinalizações autóctonas, em que uma célula sinaliza para ela mesma. Temos a sinalização paráquina, em que uma célula sinaliza para a outra, que está na mesma região dela, no mesmo local ali. E temos a sinalização endócrina, que é essa, que precisa pegar a via sanguínea para poder alcançar um órgão-alvo. Então, exemplos de sinalização autóctona são as sinalizações neuronais. Por quê? Tá vendo essa região aqui? É a chamada região da fenda, em que os neurotransmissores são emitidos para um local. Então vamos supor que você está lá na academia, está malhando, está fazendo aquele agachamento legal, e sua perna começa a falhar. Você diz, isso, a perna não está aguentando mais não, estou na 10ª repetição, 12ª, já está falhando já. O que é esse falhar? Essas bolinhas aqui, neurotransmissores, que estão aqui nessa fenda,
eles estão saturando, ou seja, estão se ligando também, estão se ligando tanto ao músculo quanto à própria célula, avisando, ó, já está cheio de hormônio aqui, ou está cheio de neurotransmissor aqui já. Vamos dizer, esse músculo aqui, por exemplo, já está trabalhando demais, então vamos ter que diminuir a secreção aí. Então, ele se liga a ela mesma para inibir essa secreção desse neurotransmissor. Ou seja, quando você está chegando já na 20ª repetição, já está aquele cansaço máximo da academia, que você quer puxar o braço não vem, você puxa, 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 ele não vem. Quer dizer isso, porque ele já saturou tanto os receptores do músculo quanto os próprios receptores, e a secreção do estímulo para poder fazer a contração não existe mais. Então isso é chamado de uma sinalização autócrina. A sinalização parácrina a gente pode remeter lá à embriogênese, quando uma pequena célula, conjunto de células, consegue estimular um ao outro que está ali, um lado do outro, e se diferenciando em células diferentes. Isso é uma sinalização parácrina. E a endócrina é aquele em que uma célula sinalizadora, essa aqui, ela emite os hormônios. Esse hormônio vai pegar aquele expresso gostoso do vaso sanguíneo já lotado, com hormônios lotados, vai com tudo. Ele vai com hormônio, vai com gordura, carboidrato, tudo que está na corrente sanguínea, ele vai junto. E quando chega no seu objetivo final, a molécula sinalizadora alcança a célula-alvo, se liga ao receptor e estimula. Por exemplo, as gonadotrofinas, o FSH e o LH. Eles são produzidos, caem na corrente sanguínea, vão aos testículos ou aos ovários, se ligam receptores na célula-alvo e estimulam a produção de estrogênios e andrógenos para poder haver maturação sexual do indivíduo. Então, essa é a forma que os hormônios atuam: autócrino, parácrino e endócrino. Então, vamos aqui agora para um extra. Eu falei já disso e ficou faltando falar o quê? Nessa parte aqui da ligação dela com o seu receptor. Então, esse aqui é um extra. Se você quiser, Gibson, entendi já tudo o conteúdo, já tá de boa pra mim, vou fechar aqui a aula, tranquilo. Mas eu sou o cabeçudo, sei lá, eu sou aquele cara que tá no meio da aula, eu quero chamar a atenção do professor, eu quero falar que eu estudei pra caramba. Então, essa parte aqui é isso, é um extra. Vamos dar o início. Principalmente na ligação do receptor com a molécula sinalizadora aqui na região extracelular, a gente vai ter receptores acoplados à proteína G, ou seja, os GPCRs. Esses receptores eles vão atuar de duas formas. Vai estar lá o hormônio ou mensageiro principal, ele vai se ligar ao receptor, e esse receptor ele vai alterar a conformação sua a partir dessa ligação. E a alteração dessa conformação vai resultar em dois mecanismos: ou liberação de cálcio ou o fosfato cíclico, que é o CAMP. A partir disso, a gente vai ter aqui na imagem 1 a parte citosólica, que é aqui dentro da célula, e o espaço extracelular. Aqui, essa segunda foto é um exemplo desse receptor ligado à adrenalina. Em vermelho aqui vocês podem ver a adrenalina e em verde o receptor. A partir dessa ligação, você vai ter uma alteração da conformação desse receptor, que é essencial para que haja todo esse mecanismo de mensagem da célula. Porque a partir do momento que eu troco essa conformação, eu vou ter esse sistema aqui que eu vou detalhar para vocês agora. Então senta, respira, toma água. Acalma o coração, que vai parte por parte de novo. Como já disse, não se come a melancia de uma vez só. Vamos dividir ela em partes. Primeiro fator, o ligante. Ele vai se ligar ao receptor. Oh, nossa, óbvio. Esse receptor altera a conformação. Com que alterou a conformação, o que é que você vai ter? Está vendo esse GDP aqui? Essa guanosina de fosfato. Essa guanosina de fosfato ligada ao receptor, ela indica que o receptor está inativo. Ela indica inatividade. Beleza? Essa é a primeira parte que você tem que entender que é essencial. Indicando inatividade, tá tranquilo. Que o receptor está lá de boa, está dormindo, está quiescente lá, está tranquilo. A partir do momento que esse meu ligante se liga aqui ao receptor, eu mudo a forma. Então, o ligante não está ligado ao receptor. Então, temos aqui o GDP, que é a minha mão direita, ligada ao receptor. Quando o ligante vem aqui e se conecta ao receptor pela parte extracelular, esse receptor muda a sua conformação
e perde a sua especificidade pelo GDP. Então, ele se desliga do GDP. Como vocês podem ver aqui, ó, o GDP se desloca, não existe mais GDP ligado ao receptor. Então, ele está na sua forma ativada. Com isso, a gente vai ter um GDP livre. Esse GDP livre ele não está estável. Ele precisa de mais uma ligação fosfato. Então, ele se liga a mais um fosfato que vai estar dentro da intracelular e vai se tornar GTP. Esse GTP ele agora está ativo. Vamos fazer aqui no receptor. Esse receptor ele vai ter várias vias de ativação. Uma que está aqui ilustrada nessa imagem é a via da fosfolipase C. Essa fosfolipase C ela vai tanto atuar no diacilglicerol, que é um composto lipídico da membrana, quanto vai atuar liberando o PIP, que aqui está com INSP3. Fazendo isso, esse INSP3 ele vai vir até o retículo endoplasmático e vai liberar cálcio, aumentando a concentração de cálcio intracelular. Tá, Gibson, liberei cálcio. E agora? O que é que esse cálcio vai fazer? Esse cálcio ele é especialmente, como posso dizer assim, reativo como cofator para que muitas reações intracelulares ocorram. Então, com a concentração alta de cálcio, por exemplo, eu vou ter ativação da quinase proteína C, que vai estimular várias alterações dentro da célula. Então, essa é uma das formas que a gente vai ter de atuação dentro da nossa célula a partir dessas ligações. A segunda forma é a partir do CAMP. Já falei do cálcio, que é aquela com o diacilglicerol e tudo mais. E agora eu vou falar do CAMP. O CAMP ele também é uma célula altamente reativa. Por quê? Porque para ele estabilizar-se, ele precisa ser o famoso ATP que a gente já conhece, que é a sua forma estável em que sua energia está lá bem guardadinha. Então, vamos parte a parte. Primeiro, a adrenalina ligou-se aqui ao seu receptor, o GPCR. Esse receptor ativou a adenilato ciclase, que é essa aqui, ó, ativada. Essa adenilato ciclase, ela transforma o ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico pega a proteinoquinase A, lembra que a outra é a proteinoquinase C, ele pega a proteinoquinase A e ativa. Essa proteinoquinase A ativada vai levar a inúmeras atuações dentro da célula. Uma que está citada aqui é a via inicial, né, para terminar na degradação de glicogênio, que vai ter o quê? A fosforilase inativa, que vai ser ativada. E, por fim, a enzima principal, que é o glicogênio fosforilase, que está inativa e vai passar a ser ativada. Ou seja, resumindo assim, a gente vai ter dois mecanismos, que existe um pouco mais desses outros mecanismos, mas que não é foco desse mini curso, falar sobre os mecanismos. Se vocês quiserem dar um foco maior, eu recomendo a Biologia Molecular do Albert, que é a forma resumida, não aquele grandão, que é a Célula, que é um livro, parece uma bíblia. Esse resumidinho pequeno tá bom, é o capítulo 16, se não me engano, que fala disso. Então, essas vias existem diversas, e elas funcionam para duas coisas principalmente. Transcrição genética, eu vou ativar essa transcrição genética, eu vou, sei lá, eu quero estimular o meu corpo a produzir mais músculo, vou ativar a transcrição genética para que aumente a produção de enzimas que formam a composição dos aminoácidos e tudo mais. E ativação de enzimas, como vocês viram aqui. Ativação de enzima aqui, ativação de enzima aqui, ativação enzimática também aqui. Então, basicamente isso. Vamos resumir esse extra aqui. Você tem um receptor que liga-se a um ligante que liga-se ao receptor. Esse receptor vai alterar a sua forma. Com a alteração da sua forma, o que havia ali antes ligado a ele vai tornar-se ativo, vai estimular então a produção ou de AMP cíclico, que é uma via, ou da outra via, que é a via do diacilglicerol e do fosfato de inositol. A partir disso, a gente vai ter a produção que a gente chama de... A gente resume, a gente resume toda essa via aqui, ó, que eu circulei agora. Toda essa via aqui em via de segundos mensageiros. Então, você está com preguiça de decorar isso aí, está com preguiça de aprender isso aí, diz, ligou-se lá o receptor, ativou a via dos segundos mensageiros e levou ao produto final. Que dessa via aqui
é a degradação do glicogênio, que era liberar glicose no sangue. Então, a adrenalina, uma das funções dela é liberar a glicose no sangue. Por quê? Quando é que a gente libera a adrenalina? Geralmente em situações de estresse, situação de fuga, ou então há uma coisa que precisa de um aporte maior energético. Então a gente pode resumir isso aqui da seguinte forma. A minha adrenalina ligou-se a um receptor GPCR que liberou AMP cíclico. Esse AMP cíclico ativou a via de segundos mensageiros, cuja via de mensageiro resultou no produto final, que foi a degradação do glicogênio. Beleza. Então por que eu não vou focar muito em falar disso? Porque existem diversas vias, e essas vias vocês podem ver depois, quando estiver estudando conteúdos específicos. Então fecha aqui esse extra aqui. A segunda parte do extra que eu quero trazer é da cólera. Vamos ver uma aplicação prática disso para a gente fixar. A cólera, ela tem uma capacidade de fazer com que o corpo fique incapaz de inativar o GTP. Ou seja, com que eu fico incapaz de desativar esse GTP, a gente tem que lembrar que é a forma ativa desse receptor. Então, ele vai estar sempre estimulando o quê? A adenilato ciclase que eu falei agora há pouco. E com esse estímulo da adenilato ciclase, a célula vai estar sempre fazendo aquela função dela, sem parar, sem parar, sem parar. E qual é essa função que a cólera ativa? A de efluxo de cloro e água no intestino da gente. E esse efluxo de cloro e água faz com que a gente tenha uma diarreia constante e que leva a uma desidratação severa. A desidratação da cólera é o principal mecanismo dela que mata o indivíduo infectado. Então, a cólera ela vai incapacitar a gente de inativar o GTP, no caso, incapacitar nossas células do intestino. Essa ativação prolongada da adenilato ciclase vai fazer com que haja constante fluxo de cloro e água no lumen, ou seja, na luz do nosso intestino, que gera uma diarreia muito constante e prolongada, que acaba com a desidratação severa que leva à morte do indivíduo. Então, vamos finalizar aqui com a conduta e o diagnóstico do caso clínico que a gente começou lá no início da aula. A gente vai precisar lembrar aqui o que é que a paciente tinha. Ela tinha baixos níveis de FSH, baixos níveis de LH e também tinha uma dificuldade de fazer o desenvolvimento das suas caracteres sexuais. E também foi relatado que ela tinha anosmia, além de uma incapacidade de gestar, porque segundo foi dado o diagnóstico de disgenesia gonadal. Então a médica em questão que atendeu ela pediu para trazer um teste chamado teste do GNRH. O que é esse teste do GNRH? Vamos colocar aqui de novo nosso esqueminha. Hipotálamo, hipófise e aqui as gônadas, que é o ovário. Lembram que ela não menstruava e passou a tomar anticoncepcional para menstruar? Ou seja, a gente precisa entender aqui que aqui é liberado GNRH, aqui é liberado FSH e LH, e aqui vai ser liberado os estrogênios. Beleza. Entendido isso, a gente vai entender que os níveis de FSH e LH estavam baixos e o médico pediu em questão o teste do GNRH. Como é que funciona esse teste? Eu vou emitir na paciente pulsos de GNRH, ou seja, dose de GNRH constante, impulsos, na verdade, e vou estimar se vai haver ou não aumento do meu FSH e do meu LH. Se houver aumento do meu FSH e do meu LH, então eu presumo que o defeito da paciente estava no hipotálamo. Por quê? Porque não estava havendo aumento do FSH e do LH, que só ocorre com aumento do GNRH. Então, se eu dei GNRH exógeno de fora, e o meu FSH e o meu LH responderam, então a minha hipófise está funcionando. Se a partir da hipófise está funcionando corretamente, então eu tenho que ver também se há problema nas gônadas. O que não há, por quê? Porque ela toma anticoncepcional oral desde os 17 anos, e a ingesta desse anticoncepcional fez com que ela pudesse passar a menstruar, pudesse a ter o desenvolvimento dos seus caracteres sexuais, que era oriundo dos estrogênios. Então vamos resumir aqui. A paciente estava com a gônada ok, por quê? Porque a partir do teste anticoncepcional, ou seja, com
doses de FSH e LH, ela teve uma gônada responsiva. A gônada dela respondeu e produziu os estrogênios. Então a gônada dela estava boa. Ou seja, seus ovários estavam bem. Então a próxima hipótese é testar a hipófise. Como é que a gente testa a hipófise? A partir do estímulo do GNRH. O médico em questão deu o GNRH e percebeu que o FSH aumentou e bem como o LH também aumentaram em níveis muito bons. Ora, se eu estou com a hipófise ok, com a gônada ok, qual é o meu diagnóstico e minha conduta? Meu diagnóstico tem que ser voltado a algo hipotalâmico, que a gente vai ter diagnóstico de síndrome de Kalman. A síndrome de Kalman vai trazer essa deficiência que cursa também com defeito também na migração dos neurônios do trato do bulbo olfatório. Ou seja, isso traz pra gente o porquê dela ter tido anosmia. E qual a conduta? Como é um problema central, essa síndrome de Kalman não tem uma conduta específica para tratar ela. Mas a gente pode tratar o que ela causa, as consequências dela, que é a amenorreia, tratada com o anticoncepcional oral, que ela toma desde 17 anos, que vai melhorar o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários e a infertilidade. Ora, ela não era incapaz de conceber, porque a médica anterior tinha dito que as glândulas dela estavam ruins, que ela tinha uma tal de disgenesia gonadal. A gente prova aqui que não. Que a partir do teste do GNRH que foi feito, isso mudou totalmente o diagnóstico dela. Ela não tem uma disgenesia gonadal. As glândulas dela estão ok, estão responsivas. A hipófise dela também está responsiva. Então, dando esses hormônios externos, a gente pode tratar todas as consequências da paciente. A gente fecha aqui o primeiro bloco de aulas. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Toda sugestão vai ser muito bem-vinda, afinal, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu não tenho muita experiência em dar aulas, em preparar material desse jeito. Aí acredito que essa monitoria da online da UFAL, foi uma forma muito boa de estimular essa capacidade nos próprios estudantes. Deixo aqui também para vocês curtirem e compartilharem com quem vocês acreditarem que possa gostar desse conteúdo. Claro, eles não vão poder ganhar o certificado. Esse certificado é apenas para quem se inscreveu na monitoria online, que já está fechada, acabou as vagas. Mas eles podem acompanhar todo o curso a partir do YouTube. Vai estar todas as aulas compartilhadas no YouTube. E se vocês quiserem saber, o link vai estar na descrição, que é esse aqui. Que vai estar lá, é só clicar nesse Linktree, vai abrir essa tela aqui que está aqui. Então, vocês que quiserem entrar na comunidade Telegram, lá no Telegram eu vou colocar questões diárias, conteúdos, disponibilizar alguns livros, algumas coisas que forem permitidas. E vai estar sempre lá como apoio para vocês, a forma mais fácil da gente se comunicar. Aqui abaixo vocês podem comentar também no link do YouTube. Eu vou também tirar as dúvidas por lá também, qualquer dúvida que vocês tiverem. E tem também o meu Instagram, para poder vocês ficarem por dentro de tudo que eu estou fazendo, todos os materiais que eu estou produzindo, tudo que eu estiver fazendo. Esse primeiro link aqui é um link sobre um artigo que eu fiz há algum tempo já para sanar e deixar ele disponibilizado para quem quiser ler e achar interesse. Então é isso, pessoal. Fecha por aqui. Eu espero que vocês curtam, compartilhem com todo mundo que vocês gostarem. E se inscreve no canal e também clica no sininho. Clica no maravilhoso sininho. Isso aqui é uma lâmpada, tudo bem, mas serve como representação. Clica no sininho para ficar sempre atento a todos os vídeos que saírem e não perderem nada, tá bom? Obrigado, até a próxima.